Boa noite na paz do Senhor, amém? Deus abençoe vocês. Depois de uma introdução dessa, eu acho que eu já vou direto para a mensagem. O único problema é que a minha picanha é americana, ok? Aqui na cidade que tem o melhor hambúrguer do mundo, acho que não vai funcionar muito. Vocês estão bem? Que bom estar aqui, revendo os pastores, revendo alguns amigos. Muita alegria mesmo o Senhor ter provido essa oportunidade. Eu nem falei para o pastor Márcio, para os pastores, isso ainda. Vou aproveitar e falar em público. Porque eu tive mais convicção, ou uma convicção assim, disso, hoje depois da parte da manhã. Quando eu estava lá em Kansas City planejando essa viagem, e surgiu a possibilidade desse final de semana, de alguns dias, de eu ficar aqui, de esticar a viagem, e aí eu falei, ok, Senhor, onde eu devo ir, o que o Senhor tem, né? Qual o propósito? E tem muitas igrejas que nós conhecemos por causa dessa coisa do IHOP, de ficarmos viajando e de conectarmos com tantas pessoas. E eu orei mesmo, falei, Senhor, me leva no lugar que o Senhor queira, que seja o tempo. E mal eu terminei de orar, vocês vieram no coração. E assim foi. E eu mandei uma mensagem pro pastor Márcio, e foi assim, imediatamente ele respondeu, e deu certo, e foi um ok. E eu tenho certeza, irmãos, que é a estação de Deus, o tempo de Deus. Acho que o Senhor tinha essa palavra. O Senhor me deu essa mensagem alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Eu ministrei ela 2 vezes nessa viagem. E já faziam muitos meses talvez mais de ano, que eu não ministrava essa palavra, porque nós temos ministrado bastante em outra linha. E foi assim, esse texto que eu vou compartilhar com vocês, as verdades desse texto, Deus começou a falar comigo há mais de 10 anos atrás, quase 15, lá em Londres. E as coisas começaram a acontecer, e Deus nos trouxe para essa palavra, e essa palavra me marcou muito a nossa igreja em Londres, e foi assim muito impactante. E sempre o Senhor me traz de volta para esse texto, para minha edificação pessoal, para meu estudo, para minha meditação. Eu sempre ensino nesse texto, assim, quando estou ensinando. Mas fazia um certo tempo que eu não pregava esse texto, e nessa viagem o Senhor trouxe de volta e me deu direção para ministrar esse texto por 2 vezes já. E agora eu descobri porque eu estava treinando para chegar aqui e ministrar direitinho para vocês. As outras vezes foi treino, agora o Senhor queria mesmo essa palavra para aqui, para vocês. E eu estou muito feliz de poder estar com vocês, estar sendo esse instrumento, amém? Deixa eu falar sobre o nosso material, porque é bem importante também. Importante para a sua vida e importante para o nosso ministério. O Senhor nos deu um ministério de ensino profético, de edificar e inspirar o corpo de Cristo. Sei que muitos de vocês já esteve aqui algumas vezes ministrando, conferência de mulheres. E nesses 2 anos Deus nos falou, prepara material em português para o meu povo ser edificado no lugar de intimidade, no lugar de cultivar a minha presença, no lugar de vida cheia do fogo. E nós temos assim orado bastante e preparado, nos esforçado bastante para preparar algumas coisas que são diferenciadas no sentido de concentrar nessa área. E eu acho que você vai entender bem depois dessa mensagem o propósito até de ter materiais, de ter coisas que vão te ajudar na jornada de crescer, de cultivar óleo na sua vida. E eu trouxe aqui, nós temos 2 jogos de DVDs. Um curso que a Jaque ministra e outro que eu ministro. Um chama Vida de Intimidade com Jesus e o outro Vida de Oração Dinâmica. E nós gravamos esses cursos lá no IHOP em Kansas City, no contexto da casa de oração. O material do IHOP, nós usamos parte do curso do IHOP U, da universidade lá, e acrescentamos algumas coisas. São 10 aulas que eu faço e 12 aulas que a Jaque faz. É em DVD e em MP3, e tem um material escrito aqui. Você pode fazer com família, você pode fazer sozinho ou no grupo, ou seja lá, use como você quiser, mas vai ser muito bênção para a tua vida. Era um curso online,
E várias pessoas aqui no Brasil fizeram esse curso online, mas agora nós colocamos em DVD para facilitar, colocar à tua disposição. E não tem muitos, mas está lá atrás. E eu também tenho 4 livros, e um livro que não é meu, é do David Slarka, Fim dos Tempos, e 4 nossos. E um do Mike Bickle, um novo que acabou de ser lançado. Mike Bickle é o diretor lá do IHOP, fundador do IHOP. E esse livro chama Oração para Fortalecer o Seu Homem Interior. Esse livrinho é bem legal para te ensinar a orar, para te fortalecer no Senhor. Também não tem muitos, mas eu sei que vai te abençoar. E esse livrinho aqui chama 100 Dias para você alcançar um tempo de vitória. Ele é um devocional diário. Cada dia você lê uma página, por 100 dias. Então quase 4 meses. E por muitos anos, mais de 15 anos atrás, a Jaque começou a ter assim, encontros com Deus, e que levou a gente em toda essa jornada como família, como igreja lá em Londres. E ela escrevia os seus devocionais diários e os seus encontros com Deus, as suas impressões. E aí nós tivemos essa direção do Senhor de pegar esse material e colocar em formato de devocional. Então tem os meus devocionais, os delas, e nós fizemos assim para você ter, assim, não é um livro que você vai ler e pronto, você vai ter na cabeceira da sua cama, ou no seu serviço, ou no seu carro, e ler um por dia, e vai assim ajudar você a se conectar com o Senhor de uma forma bem intensa. Então esse material é para edificar você, abençoa o nosso ministério também, e dá uma passada lá atrás, o pessoal está colocando à tua disposição lá. Tem umas promoções, se você levar o kit completo, tem um super desconto, dá para dividir. Enfim, o propósito é te abençoar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos comigo para Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Enquanto você abre a Bíblia, sua Bíblia física ou eletrônica, em Mateus 25, eu vou citar para você, não precisa abrir, mas se você estiver anotando, anote, 2 Coríntios 11, 2. Mas abre Mateus 25. 2 Coríntios 11, 2, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Coríntios, e ele diz assim: tenho zelo de vocês. Não é? Como pastor, isso é o que nós como pastores temos, não é, do rebanho de Deus, do povo de Deus, é o que seus pastores têm sobre vocês. Isso sim fala muito do nosso coração para com o povo de Deus. E Paulo está falando assim: tenho zelo de vocês, e este zelo vem de Deus. Esse cuidado é um cuidado que vem de Deus. E aí ele fala: como que o meu zelo, meu cuidado se traduz para vocês? Porque eu vos prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então Paulo usa essa linguagem que Jesus fala, que a Bíblia fala muito fortemente, de Jesus ser um marido e nós sermos a igreja, e como virgem sendo preparada para um casamento. Paulo está falando assim: eu trabalho, eu oro, eu intercedo, eu tenho esse zelo por vocês, para apresentar vocês como uma virgem pura a um único marido, Jesus. E o texto que nós vamos ler e estudar e olhar nesta noite, é um texto que com certeza Paulo tinha em mente quando ele escreveu isso para a igreja, quando ele declarou isso para a igreja. E é um texto em que Jesus está usando essa linguagem de noivo e virgem, ou de noivo e noiva, ele especialmente noivo e virgem. E Jesus está falando esta parábola, essa história, em um contexto muito importante para os nossos dias. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que há passagens da Bíblia que são importantíssimas em gerações específicas. Eu sei que toda a Bíblia é a palavra de Deus, e todas as gerações, em todos os tempos, sempre foram abençoados com a palavra de Deus. Mas há alguns textos, algumas passagens que numa determinada geração, momento, ela se torna muito mais relevante e importante. Eu acredito que o Espírito de Deus está enfatizando algumas passagens para o corpo de Cristo, para você e para mim nessa hora, para a igreja. E uma delas é Mateus 24 e Mateus 25.
E eu espero e oro que você receba nesta noite e que isso te inicie numa jornada, não só de a mensagem foi abençoada, mas você entre numa jornada de mergulhar um pouco nesses 2 capítulos. Jesus nos fala 4 parábolas aqui nesse texto, na verdade, que é um texto, em uma fala dele, o ensino dele nos dá 4 histórias. Eu vou só falar de uma, mas as outras 3 têm a ver com o que nós vamos ver hoje à noite também. Então depois você vê em casa, vocês líderes, de repente estudem para passar para outros, cresça neste lugar. E Jesus está usando uma história. Jesus contava muitas histórias para ilustrar verdades eternas, o que a Bíblia chama de parábola. É uma história que a história traz princípios. E Jesus está contando essa história que é muito, muito interessante e tem muito significado. Então vamos lá, Mateus 25, verso 1. Jesus diz assim: então por causa das coisas que eu falei antes, por isso tem esse então aí. Então o reino dos céus será comparado, ou será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então ele diz que o reino dos céus, a nossa jornada para Deus. E quando Jesus está falando do reino dos céus, aí Ele está falando de você e de mim. Ele está falando da sua igreja, daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e que estão andando com Ele. Então o meu reino, o meu povo, Ele está falando com os discípulos, mas está falando para a igreja também, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram em uma jornada para encontrar-se com o noivo. Então isso é uma figura, eles já começaram a entender. Então é a figura de um casamento, onde as virgens estão indo para o noivo para consumar o casamento. 5, porém, dentre estas 10 virgens, Jesus chama de tolas, ou insensatas, nécias em uma tradução. E 5 eram sábias. Então no grupo das 10 virgens, no grupo das pessoas que estão caminhando no reino de Deus, caminhando na vida da igreja, Jesus fala, tinham 5 prudentes e 5 tolas. As tolas, verso 3, ao tomarem as suas lamparinas, as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes ou as sábias, além das suas lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Só para você entender do que Jesus está falando aqui, eu vou te explicar essa história bem rapidinho. Jesus não precisou explicar porque era bem parte da cultura deles. Naquela época, as pessoas quando saíam para viajar, elas ou iam a pé ou iam num animal, e as viagens eram demoradas, nunca era uma viagem de 1 hora. Invariavelmente eram viagens de pelo menos 1 dia, 2 dias. Quando você ia de uma cidade para outra, mesmo que fosse relativamente perto, era 10 quilômetros, 20 quilômetros, e as pessoas tinham que se preparar para a viagem. Elas nunca sabiam o que ia acontecer. Lembrando que naquela época não tinha luz nos postes, não tinha luz nas estradas. O que eles tinham eles tinham que levar comida, tinham que levar bebida e tinham que levar uma lamparina, que era aquela coisa que tinha um pavio e era o azeite na lamparina que fazia a lamparina ficar acesa. Então assim, quando ia caindo a tarde, chegava a noite, eles tinham que acender aquela lamparina para eles poderem continuar viajando, ou até para eles poderem parar e fazer acampamento se houvesse essa necessidade. Nem todo lugar tinha hotelzinho para parar no caminho, às vezes tinha imprevistos, né? Então assim, quando eles saíam para a viagem, eles sabiam que tinha algumas coisas que eles tinham que levar, que eram essenciais para a viagem. Todo mundo sabia disso. Era essencial levar água, mas às vezes, você não levou água, você sempre encontra água no caminho. Mas absolutamente essencial, ninguém saía para a viagem sem levar azeite e sem levar azeite extra em outras vasilhas. Se a viagem fosse um pouco mais longa, mais azeite ainda. Por quê? Porque se a luz deles se apagasse no caminho,
Se a lâmpada apagasse, eles ficariam na escuridão, eles poderiam entrar num caminho e se perder, poderiam entrar num caminho onde houvessem perigo e animais. A lâmpada não só era para iluminar o caminho, mas era para espantar outras coisas. Era um fogo, guiava, tinha muitas funções, era tão importante, que assim, era inconcebível na cultura deles que alguém fosse sair para uma viagem sem uma lamparina e sem azeite extra. Era inconcebível. Então, para eles, Jesus não precisava nem falar. Se não levou azeite extra, essa pessoa é tola, ela não pensa direito, ela é totalmente imprudente, ela não tem senso se ela sai em uma viagem. E o que está implicando aqui? Então Jesus ainda cita que eram 10 virgens, eram 10 moças, não eram 10 rapazes super fortes, eram 10 virgens, no sentido de como indefesas, e que 5 delas saíram simplesmente sem levar azeite. E a viagem foi um pouco mais longa, elas tiveram que dormir. Então a história vai se intensificando e eles já estão assim percebendo, uau, ninguém faz isso. Então elas são, aonde Jesus vai chegar com essa história? E Jesus está dizendo assim, a minha igreja, o meu povo, pode ser comparado a essa jornada. Não é? De 10, 5 levaram azeite, 5 não levaram. E aí veio a noite, elas dormiram, porque elas estavam vivendo, a jornada é longa. E aí no próximo verso, Jesus diz assim, na sua história, chegado à meia-noite, ouviu-se uma voz. E a voz dizia assim, o noivo está chegando, saiam ao seu encontro. Houve-se um grito, e elas acordaram, e elas começaram a se preparar para ir ao encontro do noivo. O que é interessante na história de Jesus, é que, da meia-noite, quando se ouve o grito que o noivo estava chegando, ainda tinha uma jornada, ainda tinha uma caminhada para ir aonde o noivo estava. Não era assim, meia-noite, o noivo está chegando, fica parado aí que o noivo vem te encontrar. Na história de Jesus é meia-noite. Meia-noite é a hora mais escura da noite, é o tempo onde mais se precisa de luz. A meia-noite chega, e aí elas acordam para ir ao encontro do noivo. Quando elas acordam para ir ao encontro do noivo, as 5 imprudentes, as 5 insensatas, olham para a lamparina delas e percebem que a luz delas está se apagando. E elas não tinham óleo extra, elas não tinham azeite para colocar. Então, elas entraram em pânico, porque é a hora final, é a reta final da nossa jornada. O noivo está lá, está escuro, nós precisamos ir ao encontro dele, ainda tem uma caminhada a fazer, e agora nós não temos luz, a luz não vai dar, e o azeite está se acabando. Então elas viram para as outras 5 e dizem assim, vocês podem nos emprestar um pouco, nos dar um pouco do seu azeite? E o texto fala assim, as prudentes, verso 9, responderam, não, nós não podemos, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes as que vendem e comprai-o. Então elas saíram na pressa, naquela hora, para comprar azeite, na meia-noite, e quando elas saíram, o noivo chegou. O noivo chegou, e as que tinham azeite, e as que estavam com a luz brilhando, entraram para o casamento. A porta se fechou, e aqui na história de Jesus, quando a porta se fecha, verso 11, as 5 que estavam sem óleo, chegam, as 5 imprudentes chegam, chamam pelo Senhor, abre-nos a porta, e ele diz, verso 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13, que é a chave final desse texto, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, é necessário vigiar. Irmãos, essa é uma parábola muito forte, é uma parábola muito impactante em si mesma, só a história é impactante. Porque Jesus ele foi muito forte para nos falar algumas verdades importantes para a nossa jornada. E Jesus fala assim, que nós estamos caminhando, e nós estamos caminhando em direção à espera
das coisas que vão acontecer, à espera do Senhor. E ele está falando sobre o reino dos céus, sobre a caminhada. E Jesus está falando que na nossa caminhada nós vamos ter situações na nossa vida, mas que é necessário nós entendermos, é parte da nossa essência, é ser sábio, que nós estejamos na nossa jornada nos preocupando em acumular o óleo, em carregar óleo extra, porque o óleo é aquilo que dá brilho à nossa luz. E se nós não tivermos este óleo, nós corremos o risco de, no tempo de crise, no tempo de escuridão, que vem, às vezes vem individualmente e vem sobre a terra, nesse tempo nós corremos o risco de estarmos sem azeite, e não termos luz, e não resistirmos à situação, e não resistirmos o momento, e perdermos o nosso destino. Jesus está falando isso para nós como igreja, para nós como seu povo. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas. O que levou, ou o que leva aquelas 10 virgens, o que levaram 5 serem despreocupadas, e o que levou as outras 5 a serem chamadas de sábia e terem óleo extra. Antes de falar disso, deixe-me dizer que quando Jesus fala essa história, o que ele está dizendo para nós, a aplicação espiritual, é que acumular óleo na nossa vida é o acúmulo da nossa jornada e da nossa dedicação ao Senhor. Óleo na Bíblia fala da presença de Deus na nossa vida. Fala de nós cultivarmos relacionamento com Jesus, relacionamento com Deus. Luz, desde o Velho Testamento, azeite, desde lá dos primeiros livros da Bíblia, quando o azeite, a luz era acesa no templo e no tabernáculo, não podia faltar óleo, porque a luz tinha sempre que estar queimando. Então todas as vezes que a Bíblia fala de óleo e de luz, ela está falando de a luz queimando dentro de nós. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 14, disse assim sobre nós: vocês foram alcançados para o reino, vocês foram trazidos para caminhar com o meu Pai, mas eu quero que vocês impactem a geração em que vocês estão. E Jesus fala assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eu alcancei vocês para vocês estarem tão cheios de Deus, cultivando tanta presença de Deus, para que vocês possam impactar a família de vocês, impactar as pessoas que estão à sua volta, impactar a sua geração, impactar esse momento. E lá em Mateus 5, Jesus fala assim: ninguém acende uma lamparina, usando de novo a lamparina, que é o que eles tinham naquela época, para colocá-la debaixo da cama. Você não acende uma luz na casa para escondê-la debaixo da cama. Você acende uma luz e você coloca ela no poste, no lugar mais alto da casa, para que a luz que foi acesa ilumine todos os que estão na casa. Há uma luz que Deus acendeu em você, e Ele quer usar você para iluminar toda a tua casa. E essa nossa luz tem que estar brilhando. E quão trágico é nós estarmos caminhando com o Senhor, servindo ao Senhor, estarmos no reino, sabermos que Ele é a verdade, mas não estarmos cultivando óleo na nossa vida, para que a nossa luz brilhe para as pessoas e brilhe para nós mesmos na jornada. E Jesus, naquela passagem de Mateus 5, 14 e 15, diz assim: assim brilha, assim a luz é colocada na casa para iluminar todos os que estão na casa. E aí ele conclui: assim brilhe a sua luz, a vossa luz, diante dos homens que estão na terra, para que eles glorifiquem o vosso Pai Celestial. Irmãos, a nossa luz precisa brilhar para nós mesmos, para iluminar o caminho em que nós estamos andando. Nós precisamos do azeite para nossa conexão com o Senhor, mas também precisa brilhar para impactar as pessoas que estão à nossa volta. Uma vez perguntaram para o John Wesley, o grande avivalista século retrasado, que impactou a sua geração, impactou a Inglaterra, a América, e que foi assim um dos homens mais usados na história. E uma vez perguntaram para John Wesley: John, qual é o segredo do teu sucesso ministerial? Qual é o teu segredo? E ele respondeu:
Meu segredo é muito simples. Eu me tranco e fico na presença de Deus orando até eu sentir o fogo de Deus em mim. E aí quando eu sinto o fogo de Deus em mim, eu saio para fora e deixo as pessoas me verem queimando. Uau! É isso que Jesus fala, que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens. Mas vamos voltar aqui para o texto e continuar assim olhando um pouco mais. É tão importante, se nós pensarmos só em Mateus 25, que Jesus está nos falando que se nós não tivermos óleo extra, se nós não estivermos carregando, nós corremos o risco de, no momento em que precisarmos, no momento da crise, no momento em que chega a meia-noite, nós corremos o risco de a nossa luz estar apagando e de nós perdermos o nosso destino. Que Jesus é muito forte. Além disso, esse texto está falando não só da nossa jornada no dia a dia, mas está falando de um tempo na terra, onde a geração que estava vivendo esse tempo precisaria prestar mais atenção ainda nesse texto. E é sobre isso que eu quero falar com vocês na segunda parte dessa mensagem. Mas antes, deixa eu dar para vocês o que eu penso serem as razões do porquê 5 das virgens não se preocuparam em levar óleo. Que atitude faz com que aquelas 5 que estavam na jornada, elas são virgens, elas são parte da igreja, porque Jesus está falando, o meu reino será assim. O que faz com que pessoas que estão caminhando com o Senhor não acumulem óleo? E o que faz com que as outras acumulem? E eu pensei e estava meditando aqui, e eu quero dar 3 razões, 3 atitudes que eu creio que vai nos ajudar, porque a minha oração com essa mensagem é que nessa noite todos vocês saiam daqui dizendo assim: eu tomo uma posição para fazer parte das 5 virgens prudentes. Amém? Essa mensagem é para trazer você para uma posição ainda mais forte de dizer: eu vou cultivar azeite na minha vida. Amém? Aliás, você pode dizer isso comigo, diga assim: eu vou continuar cultivando azeite, que é a presença do Senhor na minha vida. Irmãos, as tolas não investiram em carregar azeite, e eu penso que há 3 razões básicas. Primeiro, você tem que fazer mais investimento. É interessante que na parábola de Jesus ele fala assim que tinha que comprar óleo. É claro que nós não compramos o óleo espiritual, mas a ideia tem um preço a pagar, tem que investir. E as que eram tolas, eram insensatas, não tinham, elas falaram: eu não vou pagar o preço. Tem pessoas que às vezes estão até caminhando no Senhor e elas pensam assim: eu não vou assumir compromisso, eu não vou pagar o preço, eu não vou me dedicar, vai ficar tudo bem no final. Então não estar disposto a fazer investimento, porque ter óleo custa alguma coisa para nós. Amém? Vai custar alguma coisa. A salvação é gratuita. Jesus nos salvou e o Senhor nos dá a salvação gratuita. Mas quando Ele nos salva, Ele diz assim: toma a tua cruz e siga-me. Há um preço na jornada de seguirmos a Jesus. E esse é o desafio. A segunda posição é que as pessoas que são, ou que têm as virgens que são insensatas aqui nessa parábola, a ideia delas é o seguinte: para que eu vou carregar mais peso na viagem? Eu vou viajar mais leve. Eu vou viajar pela vida mais leve. É aquela posição de eu não quero carregar peso, eu não quero ter compromisso, eu quero viajar leve, quero viajar mais fácil. E há muitas pessoas que são assim, que elas querem estar no caminho do Senhor, mas entendem que a vida cristã e a vida no Senhor é como se fosse, estar num barco, o vento está levando e está tudo bem, e eu quero viajar tranquilo, eu quero só
só desfrutar. Eu quero viajar leve. E muitas pessoas têm essa posição. O Senhor é graça, o Evangelho é graça, tudo está ok, e eu não quero muito compromisso, eu quero viajar leve, no final vai dar tudo certo. Terceira posição, ou terceira atitude na hora final, na hora H, quando as coisas apertarem, eu dou um jeitinho. A minha mãe é uma mulher de oração, a minha mãe jejua, a minha mãe está firme lá, a minha mãe fez os jejuns todos, a minha mãe está sempre na igreja. Quando apertar, eu dou uma ligadinha para ela e falo: mãe, jejua por mim aí, porque eu estou num aperto aqui. Quando apertar, eu falo com a minha esposa, ou com meu esposo, ou com meu pai, com a minha mãe, ou com meu irmão. Ou então, na hora H, o pastor e a pastora, eles devem ter muito óleo sobrando. Se eu precisar, eu vou lá e empresto um pouco deles. Essa é a atitude de, na hora H, eu vou conseguir encostar em alguém, e vou conseguir caminhar na luz delas, à sombra da luz delas. Mas o que é impressionante nessa parábola é que, embora a Bíblia diz que nós temos que dividir as coisas, parece até uma coisa assim contrária ao reino de Deus. Como assim você não vai dividir o seu azeite? Como assim não vai dividir o seu óleo? Se a Bíblia fala que nós temos que, dividir tudo, repartir tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Jesus está querendo nos chamar a atenção para algo aqui, muito importante, muito chave. Você pode repartir, e nós precisamos repartir, quase tudo que nós temos. Mas tem uma coisa que nós não conseguimos repartir, porque é impossível repartir isso. Nós não conseguimos repartir vida de intimidade. Nós não conseguimos repartir a experiência que nós temos com Deus pessoal, íntima. Jornada com Jesus, que nos dá óleo. Jornada com o Espírito Santo, vida de oração, que nos enche da glória, da presença de Deus, que nos dá o óleo, que é o acúmulo de óleo, é impossível de ser compartilhada. Nós podemos compartilhar experiência no sentido de pregação. O que eu estou fazendo hoje aqui à noite, eu estou ensinando vocês, isso eu estou compartilhando. Nós oramos uns pelos outros. Há uma transferência de unção, há transferência de poder. Quando a gente ora, pessoas são curadas, e Deus quer isso no reino. Deus manifesta o reino dele através dessas transferências. Isso acontece, mas em essência, quando você recebe oração, alguém ora por você, você é curado, você é tocado, você é abençoado, abençoada. Quando você ora por alguém, a pessoa é abençoada. Quando nós recebemos nas reuniões, e isso tudo é glorioso e é parte do reino de Deus. Mas deixe-me dizer para você, isso não é transferência de óleo que você vai acumular. Isso é um convite para você experimentar um pouco da realidade de Deus. Mas a vida pessoal, a jornada com Deus, cada um de nós precisa ter. Porque na hora em que nós precisarmos de mais luz, nós precisamos ter óleo acumulado. E Jesus diz que o reino dos céus será assim. Haverá um momento em que uma parte estará preparada, mas haverá um momento em que uma parte não estará preparada, porque não entendeu, porque achou que, tudo vai dar certo, eu vou viajar, eu vou caminhar na vida cristã assim, meio leve, eu não vou assumir os compromissos, eu não vou fazer grandes investimentos do meu tempo, da minha hora, eu não vou rearranjar a minha agenda, eu não vou me reposicionar. E aí Jesus fala que isso é extremamente perigoso, porque o óleo vai acabando, a luz vai acabando, e sem luz nós não conseguimos continuar caminhando e chegar na reta final, especialmente quando a meia-noite chega. Em relação às outras 5, elas têm a atitude exatamente inversa. Elas decidiram pagar o preço, a que Jesus chama de sábias. Elas estão dispostas a fazer o que for necessário. É preciso jejuar, há uma convocação de jejum, eu estou sempre ali. Eu sou parte, eu estou estudando, estou fazendo os cursos, estou fazendo treinamento, eu tenho uma vida de disciplina de oração, eu aprendo, cresço na oração, tenho vida com Deus, tenho um estilo de vida na palavra, eu faço o que for preciso, eu pago o preço. Eu sou muito ocupado, mas eu abro espaço na minha agenda para Deus, no meu dia a dia.
Essas virgens são as que Jesus chama de sábio. Eu faço sacrifício, não me importa se eu tenho que carregar. É incômodo, irmãos, sair para uma jornada e você já tem a lamparina que você está levando e você tem que levar. Às vezes eles viajavam a pé, era incômodo levar mais um ou dois, dependendo da distância, galão de óleo, pesa. É mais fácil e mais leve. Mas elas entendem, não é o mais fácil o caminho. Eu quero o caminho que vai garantir que eu chegue até o final e que a minha luz esteja brilhando, que eu seja vencedor, que a minha família seja vencedor. E não só eu chegue, mas eu ilumine o caminho para que outros encontrem o Senhor Jesus também. Eu quero que a minha luz brilhe para mim e brilhe para os outros e brilhe para a cidade que eu estou. E o Senhor quer que nós sejamos assim. E tudo que nós precisamos, irmãos, é ter um estilo de vida de acumular óleo. Jesus chama isso de sábio. E entende que intimidade, essas 5 virgens entenderam que intimidade com Jesus, jornada com Deus, intimidade na palavra, não se é transferível. Não dá para na última hora pegar de alguém. Você tem que ter em você, você tem que crescer. E essa é a diferença entre o que Jesus chama de sábia e o que Jesus chama de imprudente. Mas deixe-me então agora ir para a segunda parte e nós finalizarmos. Esse texto em si já seria importantíssimo como ele está, se nós olhássemos só para Mateus 25, para a nossa jornada. Mas acontece que quando Jesus falou essa parábola das 10 virgens, ele falou em um contexto extremamente importante. Ele falou no contexto de Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus está falando, é a mensagem mais clara, mais forte, mais específica que ele fala sobre os sinais da última geração, os sinais do final dos tempos. E nos faz entender que Jesus está dizendo assim, para todas as gerações essa passagem vai ser importante, mas para a geração em que essas coisas começarem a acontecer, para a geração em que a meia-noite está mais próxima, é uma questão de vida ou morte, acumular óleo enquanto há tempo. Então olha só, Mateus 24 é o contexto em que Jesus nos dá a parábola das 10 virgens. Em Mateus 24, Jesus está respondendo aos seus discípulos que disseram assim, em Mateus 24, 2, Senhor, fala-nos quais serão os sinais do final dos tempos e os sinais da sua segunda vinda. Quando o Senhor voltará e quais são os sinais do fim dos tempos. A expressão fim dos tempos que nós usamos hoje é tirada desse texto. E Jesus está no Monte das Oliveiras com os discípulos e ele responde a essas perguntas. Ele não diz, não é importante vocês saberem. Jesus começa a dizer o que vai acontecer. E Jesus fala, vai acontecer isso, primeiro estágio. Segundo estágio, Jesus dá a ordem na sequência. Por que isso é importante para nós, irmãos? É importante para nós, eu acredito, porque nós estamos vivendo bem no meio de Mateus 24. A nossa geração é talvez uma das gerações mais importantes desde a primeira geração. Porque Jesus falou assim, vão acontecer algumas coisas na terra. Quando ele começou a falar, Mateus 24, 4, 5, 6, 7, ele vai falando, vão acontecer algumas coisas na terra. Mas não se preocupem ainda não são os sinais finais. Isso vai acontecer, guerra, rumor de guerra, falsos profetas, isso vai acontecer. Ainda não é o final. Mas aí tem uma transição. E Jesus chama isso de princípio das dores, usando a figura da gravidez. E ele está usando essa figura. Quando uma mulher está grávida, a gravidez está indo, sabe-se que vai acontecer. Então assim, o mundo está grávido da volta de Jesus. Isso vai acontecer. A volta do Senhor Jesus para a terra está determinada e está no nosso futuro. No teu futuro, no futuro dos seus filhos, no futuro dos teus netos. O mundo isso já está determinado. Assim como ele veio a primeira vez, ele virá a segunda vez. E essa é uma das razões do porquê nós existimos como igreja, do porquê nós nos dedicamos a ele. Porque Paulo disse, se nós tivéssemos esperança somente nessa terra, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. É uma das razões do porquê nós fazemos sacrifícios, andamos em santidade, porque nós sabemos que nós temos uma eternidade com Jesus. Nós sabemos que ele virá novamente e nós entendemos, estamos entendendo, não entendemos tudo,
Talvez você esteja começando a caminhar na fé, mas esse é um ponto fundamental. Você aceitou Jesus para ter bênçãos nessa terra, para viver aqui, mas especialmente porque você vai ter uma eternidade com Ele. E Jesus está voltando. E Jesus diz assim: a minha vinda é como uma mulher grávida. Tem um período, mas aí chega o momento do parto. E com o momento do parto começa, primeiro estágio, as dores de parto começam a ser um pouco espaçadas. Depois elas intensificam, Então, Jesus fala assim: as nações vão guerrear, vão haver conflitos, mas isso ainda não é o fim. Mas preste atenção, quando algumas dessas coisas acontecerem simultaneamente, então, nesta geração, as dores começaram a acontecer. E que são essas coisas? Quais são essas coisas? Se você olhar comigo para Mateus 24, versículo 6, Jesus diz assim: versículo 7 de Mateus 24: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Ok, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome e peste. Lucas 21 fala de peste. Quando essas coisas estiverem acontecendo, prestem atenção, geração que estiver vivendo nessas coisas, isso é o princípio das dores, é o primeiro estágio. E nós estamos vivendo em dias, irmãos, onde todas essas coisas estão acontecendo com mais intensidade do que jamais aconteceram antes. Isso nos chama, pelo menos, para nós pararmos, para prestar atenção. Espera aí, está na Bíblia, Jesus falou, Paulo falou, João falou, Daniel falou. Vamos ligar tudo e pensar: será que eu sou, depois de 2000 anos, parte dessa geração? Será que eu estou vivo na terra hoje? Eu tive filhos, tem tudo isso. Será que eu sou? Porque se eu sou, tem alguma coisa meio séria aqui. E a parábola das 10 virgens fica até muito mais séria, porque talvez o momento de acumular óleo vai passar daqui a pouco. Porque Jesus mostra que desse estágio para o outro vai acontecer algumas coisas, vão ser muito radicais. Enquanto nós estamos ouvindo falar de guerra, nação contra nação, como está acontecendo por aí, fome acontecendo lá na África, lá no outro lugar, fome, peste, a peste está acontecendo, ainda não chegou perto de casa, como a gente costuma dizer, ainda não atingiu a nossa casa, mas o próximo estágio vai atingir a nossa casa. Nós que amamos o Senhor, Jesus diz assim: depois desse princípio das dores, as dores de parto vão se intensificar, e a próxima fase, que é do verso 9 ao verso 12, Jesus fala assim: vocês, meus filhos, meus discípulos, minha igreja, serão atribulados, vocês serão mortos. E aí Jesus fala uma coisa assim muito forte: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Todas as nações da terra, haverá um momento que vão olhar para nós, para os discípulos, para a igreja, e vão nos culpar e vão dizer: vocês são os que atrapalham o processo, vocês são sempre os do contra, vocês não estão aceitando progresso, vocês insistem em dizer que esse livro antigo e velho é verdadeiro e que a gente tem que seguir, vocês insistem em dizer que o padrão da família está aqui, que a definição do ser humano está aqui, vocês insistem, e nós não queremos isso. Se você quer ver uma coisa mais intensa, é o que acontece no Salmo 2, que está chegando na terra, quando as nações da terra, os governos da terra, os legisladores da terra vão levantar o punho e dizer: Deus, nós não te queremos, tuas leis são como amarras para a gente, os seus princípios, as suas definições de certo e errado, elas são amarras, a gente vai romper as ataduras, e nós não queremos mais Deus. E todo mundo que quiser Deus, e que quiser seguir o Senhor, vai ser incômodo para nós. Então os próprios governos, as próprias estruturas que supostamente deveriam proteger os seus cidadãos, irá perseguir aqueles que vão se posicionar. E Jesus está dizendo assim: os meus verdadeiros discípulos, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e os que estiverem queimando por mim,
vão se posicionar e vão entender a hora em que estão vivendo, e eu vou usá-los também para levantar o maior avivamento sobre a terra. Porque a história não é só negativa, tem um lado positivo. Haverá morte, sim, haverá perseguição, haverá luta, mas aí Jesus fala assim: neste tempo muitos vão se escandalizar, isso é, muitos vão por causa da luta e da perseguição, vão abandonar a fé. Jesus profetizou isso. Vão levantar falsos profetas, a iniquidade vai multiplicar na terra, e muita gente vai esfriar no seu amor por mim. Mas aí Jesus fala duas coisas preciosas nessa fase: quem perseverar até o fim será salvo. Então Jesus fala: perseverem, o tempo vai ser curto, porque quando isso começar a acontecer na terra, nós já sabemos por outros textos que não vai ser um período de 50 anos acontecendo isso. Quando essa perseguição mundial acontecer, no máximo, a terra tem mais 7 anos. Mas realmente 3 anos e meio, porque nós já sabemos isso por Daniel, já sabemos isso por Jesus, já sabemos isso por Apocalipse, já sabemos isso por Paulo, está claro na Bíblia. A Bíblia diz que o mundo não vai entender e nem saber, mas os seus filhos saberão, amém? E Deus está instruindo vocês estão estudando isso, Deus está falando com a igreja, está nos despertando. Irmãos, quando nós estudamos essas coisas, nós não estamos dando aula de doutrina só para você saber, é uma questão de vida ou morte, nessa hora. Talvez para a geração anterior não era tão importante, para quem viveu 200 anos atrás, mas será eu e você que estamos nesta hora, em que podemos ser exatamente essa geração, porque os sinais estão acontecendo, porque Israel existe hoje, porque há um conflito acontecendo, porque as coisas estão, não é? E Jesus fala assim: nesse momento de trevas, nesse momento de escuridão, em que leis virão contra vocês, em que me seguir vai ter um preço, porque vocês vão ser obrigados a ou abandonar a Bíblia e a fé, ou quebrar as leis. Quando vocês quebrarem as leis, vocês vão ser presos, perseguidos, porque vocês estão quebrando as leis. E há um lugar para nós quebrarmos as leis, irmãos. A gente tem que obedecer as leis, sempre. Mas quando elas desobedecem a palavra de Deus, então nós temos que escolher. Os apóstolos falaram isso na Bíblia. Nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Por exemplo, se vier uma lei proibindo a pregação do Evangelho, se vier uma lei, é proibido pregar o Evangelho no Brasil, o que nós vamos fazer? Fechar a Bíblia e não pregar o Evangelho? Nós vamos dizer: essa lei não pode ser observada por nós, porque tem uma lei maior. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pode fazer o quê? Quer me pôr na prisão? Quer tirar minha vida? Eu vou pregar o Evangelho. Então, nesse momento, haverá luta e alguns vão se escandalizar, muitos, Jesus falou. Mas quem tiver a sua lamparina queimando, o seu coração queimando e azeite na botija, vai resistir nesse período curto, e vai passar, e vai perseverar, e será salvo. É esse povo que Deus está levantando na terra hoje. É por isso que você está aqui, numa igreja que te chama para jejuar, que te chama para se comprometer com a palavra, para estudar, para crescer, para ler a Bíblia e estudar, porque para vir para a sala de oração, porque tudo isso é preparação, tudo isso é Deus nos dando oportunidades para nós acumularmos óleo, amém? Para nós acumularmos óleos. Vire para o irmão que está do seu lado e diz: mais óleo na sua vida, irmão. Já estou finalizando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí Jesus finaliza dizendo que esse estágio vai terminar assim: e será pregado este evangelho do reino, verso 14, em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim é o terceiro estágio, que é um período quando as coisas vão se intensificar, onde Cristo vai se manifestar, o fim virá, e Jesus então virá. Mas nesse período em que haverão trevas, que haverão lutas, Jesus faz uma promessa gloriosa: o maior avivamento da história vai acontecer. O povo dele vai se mover no sobrenatural, e ele já está fazendo isso. Deus já está liberando o sobrenatural na terra como nunca antes. Talvez só foi visto na primeira geração. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que Deus está derramando o seu poder sobre o seu povo. Deus está levantando jovens
para orarem e paralíticos andarem. Deus está levantando crianças estão orando, estão crendo, e mortos estão ressuscitando na terra. Já está acontecendo nos nossos dias, e Deus tem isso para você nesta hora, porque essa é a hora de nós termos óleo, de nós termos experiência, de nós crescermos em Deus, de nós nos alinharmos, porque Jesus prometeu que o Evangelho seria poderoso nessa hora. Na mesma proporção que as trevas crescem, o reino cresce, a igreja se fortalece, há uma unção, irmãos, e nós vamos ter tanta graça, que se for preciso enfrentar a morte ou a prisão, nós vamos enfrentar por amor a Jesus. Nós vamos ter essa graça, se for preciso, amém? Aplauda o Senhor, aleluia. Essa igreja que o Senhor está levantando, um povo que está tão cheio de óleo, tão cheio de Deus, que não importa o que os homens façam com ele, está pronto a ir até os confins da terra, está pronto a liberar os seus filhos para a obra de Deus, está pronto a viver intensamente, a viver sacrificialmente, conhecer Deus e fazer Deus conhecido na terra. Se nós somos essa geração, irmãos, essa é a hora. Deus está levantando ministérios na terra, igrejas na terra, que estão entendendo isso. Nem todo mundo está pregando Mateus 24, Mateus 25, nem todo mundo está abrindo salas de oração na igreja, ou chamando o povo para jejuar, nem todo mundo está entendendo, nem todo líder está entendendo a hora urgente que nós estamos vivendo, a hora intensa, mas há alguns que estão entendendo, que estão ouvindo a voz do Espírito no lugar secreto. Há líderes que estão percebendo e que estão se alinhando com o Espírito. E eu sou tão feliz de ter a certeza no Espírito que essa igreja é uma delas, que está entendendo a hora que nós estamos vivendo, e que está assim às vezes, uau, será? Isso é muito forte. Quando Deus falou conosco uns 15 anos atrás lá em Londres, com um povo de 150 pessoas, que era hora de chamar a geração, os jovens para jejuar, para orar, para santificação, para se separarem. A cultura da igreja que nós vivíamos, a cultura da igreja, especialmente brasileira, na nossa cidade, era uma cultura, ninguém podia falar nada, porque senão o povo vai embora, não podia isso, não podia aquilo. E assim, quando Deus falou comigo e falou com a Jaque, foi muito forte. E eu pensei, Senhor, mas ninguém faz isso, se nós fizermos o povo vai embora. E o Senhor falou, confia em mim, seja fiel, porque eu já estou tocando nas pessoas. Eu já tenho aqueles que estão com fome. E quando nós chamamos e liberamos em amor isso para a igreja, começamos a falar exatamente de Mateus 25, da hora. Irmãos, Deus trouxe um avivamento sobre a nossa igreja. Hoje as jovens no campo missionário, as jovens no ministério que estavam conosco lá, meus filhos nunca não foram mais os mesmos. Nós experimentamos a presença de Deus de uma forma especial, porque quando você diz sim, tudo que você tem que dizer é: Deus, aqui está a minha botija, aqui está o meu coração, aqui estou eu. Tudo que você tem que fazer agora, porque há graça para isso, é vir para Ele, e Ele vai te encher de óleo, Ele vai liberar os dons na tua vida, Ele vai te dar mais fome, Ele vai te dar mais desejo para orar, Ele vai te dar entendimento na palavra. Você começa a falar: Deus, eu não sei muito, mas eu vou começar aqui em Mateus, eu vou pegar os estudos da célula e eu vou um pouco mais profundo, eu vou ficar fiel nisso. E quando você abre a Bíblia, o Senhor te encontra. Quando você constrói um lugar na sua casa, um espaço, quando você abre espaço na sua agenda para ter tempo com Deus, quando você chama a sua família, mesmo que você não saiba muito, fala: vamos aqui orar, o Senhor começa a responder com graça. Esse é tempo de graça, é tempo de acumular óleo, é tempo de sobrenatural, porque Deus está levantando um exército na terra que está entendendo isso, irmãos. Jesus nos deu Mateus 24, e quando Jesus falou da transição do princípio das dores para a intensificação, eu creio que Ele estava falando da parábola da meia-noite. Quando chega a meia-noite, que as virgens acordam,
Na meia-noite não é que Jesus voltou já, elas têm que esperar. A meia-noite ainda tem uma jornada. A meia-noite é a hora mais escura da noite. É um tempo em que elas levantam, elas pegam a lamparina e falam: ok, nós temos que ir ao encontro do noivo. Ainda nós já estamos ouvindo a voz. Irmãos, existe um povo na terra, existem profetas na terra que já estão ouvindo a voz do noivo. Já tem algo no ar. Parece que o céu já está se preparando. Quanto tempo ainda vai? Eu não sei, nós não sabemos exatamente. Quantos anos? Eu não sei. Mas eu sei, eu sinto no meu espírito, irmãos, que a transição do princípio das dores para o outro estágio, onde as coisas vão se intensificar, é como se assim, nós tivéssemos, ok, podemos dormir ainda um pouco, podemos descansar ainda um pouco, ainda está no tempo de viver normal, de certa forma, desde que você esteja acumulando óleo, mas a meia-noite está chegando. E quando a meia-noite chega, tudo é muito acelerado, tudo é muito rápido, tudo assim, não tem mais tempo. Você tem que ter o óleo, você tem que saber para onde vai. A voz veio de lá, mas eu tenho luz, eu vou seguir. E você vai firme. Não vai dar tempo de nessa hora ir atrás da intimidade. Agora eu vou construir minha vida em Deus. Quando chega meia-noite, Jesus fala: é hora de irmos em direção ao Senhor. Isso está dizendo o quê? Isso é verdade, irmãos. No momento da crise, não é? A pastora falou sobre fé e sobre nós buscarmos Deus, construirmos fé. No momento da crise, seja uma crise na área de saúde, seja uma crise na família, uma crise no momento que o inimigo nos ataca, nós, se não temos fé, nós não conseguimos encontrar fé fácil. Não é, agora eu vou buscar fé para resolver essa crise. Você vai, e aí que as pessoas acabam sucumbindo, acabam recuando na fé, abandonando o caminho do Senhor, não é? Porque eu não esperava essa luta, a luta está muito forte e não tem forças. Na hora da crise nós não conseguimos reagir se nós não tivermos a fé acumulada. É igual você pegar uma gripe forte e falar assim: preciso começar a tomar vitamina. Tomar vitamina C, porque eu estou com uma gripe. Não. Essa vitamina C que você tomar agora não vai fazer nada por essa gripe, só para a próxima. A vitamina C tinha que ter sido tomada antes, para a gripe, quando tentasse te atacar, você estivesse forte. É assim o acúmulo de óleo. Nós temos que fazer isso agora, porque quando vem a crise, nós estarmos fortes. Essa é a jornada do Senhor para nós. Amém, igreja? Vou pedir para o pessoal do louvor subir. Quantos receberam a palavra do Senhor nessa noite? Eu fiz questão de pregar para vocês, até assim, meio sistemático. Eu sei que eu estou plantando sementes no seu coração, no coração dos jovens. Meu foco era passar para vocês fielmente a palavra. Eu sei que a unção de Deus está nesse lugar. Senti a presença de Deus desde o momento que eu entrei aqui. Sei que Deus está aqui para tocar a tua vida hoje. Deus está aqui para fazer sobrenatural na sua vida, para liberar cura na sua vida, para liberar graça. Mas além disso, além de você receber algo nesta noite, o que o Senhor realmente quis fazer é plantar uma semente no teu coração, para você sair daqui decidido a reposicionar algumas coisas na sua vida e acumular mais óleo ainda. Se você já ora, ore mais. Se você já jejue mais. Se você já busque mais. Se você estava lendo a Bíblia, amém, que bom. Se você já é líder, cresça mais. É tempo de ser um pouquinho mais radical para o Senhor, um pouquinho mais comprometido, porque essa ainda é a estação de nós acumularmos óleo, porque a meia-noite pode estar mais próxima do que nós esperamos ou achamos. E quando a meia-noite vem, quando a meia-noite vier sobre a terra, o tempo em que as coisas se intensificam, o tempo em que a perseguição vem mesmo, o tempo em que as coisas se tornam reais. Deixa eu finalizar com esse exemplo, só para você entender mesmo o que eu estou falando, e nós vamos orar. 2 anos atrás,
uma comunidade de cristãos que tinha quase 2000 anos. E eu acho que isso o Senhor deu até para nós olharmos e vermos como exemplo. Que vivia lá no norte do Iraque, há quase 2000 anos, em paz, como cristãos, nunca foram atacados, eram meio que protegidos, porque era uma comunidade cristã muito antiga. Eles viviam na cidade de Mossul e em volta em vilas. Era a antiga cidade de Nínive. O cristianismo existia lá e era muito respeitado há muitos séculos. E eles estavam ok, estavam mais ou menos tranquilos e vivendo a vida, tipo assim, a maioria deles viajando leve, a maioria deles vivendo seu negócio, com a fazenda da família, com o negócio da família, com a vida normal, indo na igreja de domingo, um pouquinho tradicional. E da noite para o dia, o Estado Islâmico invadiu a cidade deles. Da noite para o dia, eles achavam que era impossível o Estado Islâmico ganhar, porque o exército da cidade que estava protegendo eles tinha 70 mil homens, e o Estado Islâmico tinha só menos de 10 mil. E foi uma coisa tão assustadora, e eu ouvi testemunho de pessoas que estavam lá, foi tão assustadora que os soldados do exército islâmico colocaram temor no outro exército, e eles baixaram as armas e fugiram. E a cidade foi perdida, uns 2 anos, 3 anos atrás. E da noite para o dia, aquelas pessoas que estavam, ok, está uma situação de crise aí no nosso país, tem conflito, mas não vai chegar aqui. Estavam, da noite para o dia, eles tiveram que largar tudo, fugir correndo, perderam tudo, ir para campo de refugiado, ir para uma outra cidade, porque aqueles soldados islâmicos do exército islâmico lá estavam dizendo: ou você se converte ao islamismo ou nós matamos vocês. E eles tiveram que fugir. E sabe, tristemente, vários disseram: não, nós vamos nos converter ao islamismo, porque não tiveram força. Muitos, não se fala muito isso, mas muitos. E o que é mais triste ainda é que não é mais triste, não sei se é mais triste, o que é mais triste? Mas é triste porque muitos desses que recusaram Jesus, porque eram cristãos nominais, eram cristãos, meu pai é cristão, eu vou na igreja, mas não tinham óleo, a luz não estava queimando. Eles falaram: eu vou salvar minha vida, e eles rejeitaram Jesus e confessaram o Mohammed lá e o islamismo. E mesmo assim, muitos desses, os soldados islâmicos mataram eles, mesmo eles tendo feito isso. E muita gente morreu, e muitos recuaram. Mas muitos disseram: não, nós não vamos fazer isso, e fugiram. E foram para os campos de refugiados, no outro país e numa outra cidade. Mais de 100 mil, entre 100 e 200 mil. O que é belo dessa história é que nesses campos de refugiados, sem nada, sem casa, sem condições nenhuma, eles começaram a orar, começaram a fazer reunião de oração. O IHOP mandou uns missionários lá e começaram a fazer turno. E está acontecendo um avivamento nesses campos de refugiado. E eles estão encontrando Jesus. E você sabe, um deles falou assim: orem, peça para a igreja do Ocidente, peça para a igreja americana, brasileira, orar por nós, peça para eles nos cobrirem em oração. E por que vocês querem que a gente ore por vocês? E ele falou assim: não orem para a gente voltar para casa logo, não orem com dó da gente que nós perdemos tudo, orem para que o fogo de Deus que acendeu em nós não se apague, porque antes a gente tinha tudo e não tinha o fogo, agora nós perdemos tudo, mas nós estamos experimentando o que verdadeiramente é Jesus, e é isso que nós queremos. Eu acho que isso é até um exemplo para nós nos alinharmos e nos posicionarmos no Senhor, amém? É tempo de acumular óleo, porque a meia-noite pode estar chegando e nós precisamos estar firmes. Vamos ficar em pé. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Feche os seus olhos comigo, irmãos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite. Deus, obrigado por tua presença. O Senhor nos falou, Senhor, nesta manhã, nos falou agora à tarde, a mesma passagem. Eu sei que o Senhor está aqui. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à minha direita,
dizer: Senhor, eu preciso de mais óleo. Talvez você esteja sentindo nesse lugar que a sua lâmpada está se apagando, que a sua lamparina está se apagando, você está sem força e você quer buscar o Senhor para ter mais óleo. Vem aqui do meu lado direito. O Senhor vai tocar você. Aleluia, Senhor. Não sei quantas pessoas, mas o Senhor vai tocar você. Enquanto vocês estão vindo aqui, fica bem do meu lado direito, tá? Eu quero fazer algo que o Espírito Santo me falou para fazer hoje, de manhã e de tarde. Sabe que o Senhor me deu uma palavra antes de vir para cá, que Ele está trazendo um novo tempo sobre esta igreja, que Ele está trazendo um tempo de sobrenatural, um tempo em que vocês vão experimentar o que Wesley experimentou. Muitos de vocês vão experimentar níveis de óleo queimando em vocês como vocês nunca experimentaram. E o Senhor me disse que Ele ia liberar dons, especialmente dons de cura, sobre vocês nessa noite. Então eu quero chamar aqui do meu lado esquerdo, todos os líderes de células, líderes de área. Eu quero que você venha aqui do meu lado esquerdo e fique aqui comigo, porque o Senhor me falou que Ele vai liberar dons de cura sobre vocês. E a palavra de Deus diz que dom é algo que Deus libera em momentos específicos. Então eu vou orar com vocês, mas vocês assim, que estão aqui na frente, feche os olhos de vocês. Comece a falar com o Senhor. Vocês vieram para o Senhor, não vieram para mim. Vocês vieram para dizer: Senhor, eu quero mais óleo. E se você é líder, fica aqui do meu lado esquerdo. Quero orar com vocês, liberando. Irmãos, o que Deus falou no meu coração, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, é que Ele está levando vocês para um novo nível. Vocês têm sido fiéis, e Ele tem olhado para vocês. Vocês têm feito assim muito sacrifício e compromisso, amado almas, amado vidas, ido lá, alcançado, evangelizado, liderado sua célula, liderado sua área. Vocês têm sido, Deus ama o coração de vocês. E o Senhor nessa noite está dizendo para vocês: há um novo lugar que eu estou levando vocês, porque é um novo lugar que eu estou levando esta igreja. É um lugar de multiplicação sobrenatural. E o Senhor está liberando sobre vocês dom de curas, como está escrito lá em Coríntios 13, dom de curas. Vocês vão receber uma graça de orar por enfermos, e eles vão ser curados. Lá na célula, as células de vocês, irmãos, vão ter um crescimento exponencial. Vocês vão ter um problema sério. Vocês vão ter 50 pessoas vindo para a célula, alguns vão ter 100 pessoas. Fala: o que eu faço? Porque tem muita gente. E aí Deus vai dar graça e vocês vão resolver esse problema de muita gente. Mas é porque o Senhor vai, as pessoas da região vão saber: Deus está curando ali, o poder de Deus vai atrair as pessoas. E na simplicidade, irmãos, vocês vão orar, na simplicidade, e o Senhor vai começar a liberar curas. Não só isso, vocês vão estar no supermercado, vocês vão olhar uma pessoa com uma muleta, vocês vão olhar uma pessoa que o Espírito vai falar para vocês: aquela pessoa está com dor, aquela pessoa acabou de receber uma notícia no médico, acabou de vir do hospital. Deus vai falar com vocês, vocês vão aproximar dessa pessoa. Vocês vão precisar falar alto, atrair o supermercado inteiro. Vocês vão com muito jeitinho dizer: olha, posso orar por você? Deus me tocou. E vocês vão orar e as pessoas vão ser curadas dentro do supermercado. As pessoas vão ser curadas no shopping center. As pessoas vão ser curadas no Uber. Vocês vão pegar um Uber e vai estar um motorista lá, e Deus vai falar: ele está passando por isso e por isso. Você vai pregar, vai orar por ela vai ser curada. Pessoas que vão estar com a esposa no hospital, dirigindo lá angustiada, e Deus vai te mostrar isso. Deus vai usar vocês no sobrenatural. Deus está liberando uma unção de cura sobre vocês nesta noite. Eu preciso liberar uma palavra sobre a igreja. Pastor Márcio, pastora Naine, o Senhor me mostrou no começo dessa reunião, só escuta, tudo bem, que Ele vai trazer um avivamento de cura também através das crianças dessa igreja.
As crianças vão começar a... Deus vai visitar a escola, a classe de crianças, o culto de crianças. E aliás, vai ser mais intenso nas crianças do que com os adultos. E as crianças vão ser tão cheias de Deus que elas vão começar a orar e os enfermos vão ser curados. Elas vão começar a trazer essas notícias aqui. E a reunião infantil Deus vai dar a estratégia, mas Ele vai começar a usar as crianças daqui para impactar os pais, a impactar a escola. Elas vão ser usadas. Libera isso sobre elas. Orem pelas crianças, o que vocês receberem. Libera. O Senhor vai fazer com as crianças dessa igreja também. Aleluias. Levante as suas mãos assim como quem está recebendo. Assim como quem está recebendo. Pai, está escrito na Tua palavra. E eu estou aqui orando, Senhor, agora. Orando por esses que vieram buscar mais óleo, Senhor. Que o Senhor agora toque eles, que o Senhor os enche. Eles estão dizendo: Pai, eu quero acumular óleo. Encha-os nesta noite, Senhor. Eles ouviram a Tua palavra. Renova as suas forças. Pai, eu também oro, Senhor, pela igreja, por todos que estão, mesmo os que estão ali, Senhor. Libera o Teu óleo sobre eles, Pai. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Pai, libera a Tua unção até lá atrás, Senhor. Toca, que eles sintam o calor da Tua presença. Pai, inunda essa igreja com um óleo novo. Queima, queima, queima nessa igreja, Pai. Acende chamas. E Pai, eu oro pelos líderes aqui, Senhor. Líderes de células, líderes de distrito, pastores, obreiros. Pai, libera agora. Está escrito na Tua palavra que o dom de cura vem sobre a imposição de mãos. E eu agora oro, Senhor, libera, conforme a Tua palavra profética nesta noite, dom de curas sobre os Teus líderes nesta igreja, em nome de Jesus. Senhor, libera, 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 agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera, Senhor, não só aqui na frente, Deus está liberando aí para vocês também. Vocês estão aí, levante a mão de vocês, diga assim: para mim também, Senhor. Você tem, até na sua vida, você precisa de cura. Tome posse da sua cura agora. Deus está aqui e Ele está curando. Busque o Senhor e vocês aqui na frente recebam. Senhor, libera agora. Libera, Senhor, esse dom. Eu declaro multiplicação nas células. Eu declaro sobrenatural nessa cidade, aonde, no trabalho, na empresa, no carro, no ônibus, no táxi. Oh Deus, o Senhor vai fazer dons sobrenaturais, Pai. Discernimento. Abre os olhos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Assuma compromisso de buscar mais óleo. Mais doce, Assuma compromisso de buscar mais óleo. eu quero conhecer. Comece uma transformação de dentro para fora, dizendo: Senhor, eu vou mudar minha agenda, eu vou mudar, Senhor, os meus conceitos. Eu quero ir mais perto do Senhor. Eu quero ir mais perto. Eu quero ir para a palavra, eu quero ir para a oração, eu quero ir para o jejum. Teu coração, pois Teu amor é tão mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Queridos, eu quero te dar um contexto do que Deus está falando nesses dias. Eu nem tenho como fazer isso nesse horário. Os supervisores que estão aqui sabem da nossa última reunião e o que eu falei sobre para onde Deus estava nos levando. Hoje de manhã, quando o Elcio chegou e trouxe essa palavra, sem a gente ter nenhum tipo, não foi uma palavra encomendada. Quando ele começou a falar a respeito dos dons que ele está começando a liberar, inclusive palavras que ele falou aqui, eu tinha falado com os supervisores. Eu disse: eu quero levar para a liderança isso. Eu quero que a igreja flua a partir desse lugar. E eu tenho vindo de uma série de estudos com o TD
sobre Mateus 24, sobre a volta de Jesus. Hoje encerramos esse período. E ontem, quarta-feira na verdade, um casal perguntou para mim assim, ele disse: pastor, como a igreja vai ensinar os nossos filhos para estarem queimando no tempo de maior escuridão que a terra vai passar, pastor? Como os nossos filhos vão ser preparados no ensino da palavra? Vocês vão ensinar sobre isso para os nossos filhos, porque eles provavelmente serão a geração da meia-noite. Eu fiquei assim, impactado, isso não sai da minha cabeça. Como você vai ensinar para as crianças, Márcio? A única resposta que eu tive para dar para esse casal que estava sentado na segunda fileira hoje de manhã, eu disse: irmãos, a única coisa que nós temos procurado fazer é ensinar as crianças a amarem a Jesus de todo o coração, de toda a mente. E vocês, como pais, têm a responsabilidade de ensinar na palavra, até eles amadurecerem e ouvirem uma palavra como essa, de como se preparar para os últimos dias. Ontem à noite, em casa, eu conversando com a Nani, eu disse: para onde Deus vai nos conduzir em 2018? E nós falamos: foi tão bom esse ano para crescer assim como Jesus. No Sermão do Monte, gente, é impressionante. Talvez as mensagens mais sérias que eu preguei na minha vida foram nas últimas semanas. As 2 últimas mensagens foi a mensagem que eu pensei: a igreja só volta se ela realmente tiver compromisso com Jesus. Porque eu bati pesado no casamento, contra o divórcio, a responsabilidade que nós temos em Cristo Jesus. E eu encontro o casal no shopping na segunda-feira, que é a minha folga. Eles me abraçaram e falaram assim: pastor, tem que ter muita coragem para pregar uma palavra daquela de ontem à noite para uma igreja que está construindo, porque geralmente uma palavra daquela o povo vai embora. Mas eu tenho crido que Deus está separando 5.000, 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Gente que ainda ama Jesus, que quer o Senhor e que não quer uma vida rasa, quer uma vida comprometida. Eu creio nisso ainda. E ontem eu estava falando com a Nani à noite, eu disse: sabe o que eu sinto? Que Deus vai nos conduzir a como levar uma vida séria nessa terra, olhando para a eternidade. E de repente hoje de manhã vem essa palavra dizendo: guardem o óleo, levem óleo extra, porque isso tem a ver com a eternidade de vocês. Queridos, e eu tenho pedido para os supervisores, dizendo: gente, Deus vai... Palavras que o Elcio falou aqui, eu disse para ele: sabe, quando vocês estiverem no supermercado, quando vocês estiverem no Uber, quando vocês estiverem nas ruas, eu disse isso para os supervisores. As células vão crescer porque milagres vão acontecer na célula. Então eu estou sentindo Deus levar essa igreja a um lugar, e Ele está dizendo assim: ouça a minha voz, porque eu estou conduzindo vocês na minha liderança para os próximos dias. E então, queridos, nós já estamos começando a entrar para as 11 horas, perto da meia-noite. Em tudo que nós estamos vivendo no Brasil e nas nações da terra, eles vão começar a odiar aqueles que se posicionam ao lado de Jesus. Eu quero encerrar mostrando para vocês o que a revista Veja, é só um pequeno detalhe, mas a revista Veja, eu fui assinante da revista Veja por anos, eu parei, mas eu comecei a receber há 3 meses atrás a revista Veja lá em casa sem pagar. E eu liguei para lá e eu disse: olha, eu não tenho mais assinatura. Eles disseram: não, isso aí é uma bonificação de alguns dias, e dias, semanas se tornaram em meses. E eu estou recebendo a revista que eu nem abro essa revista. Ontem, na revista, estava escrito assim: revista Veja está tendo um exemplar de 1.200.000 exemplares na casa dos brasileiros. Mas sabe qual foi o tema da semana passada, uma das matérias semana passada? Essa gente incômoda, falando sobre os evangélicos. E eles dizem assim: essa gente incômoda que está indo contra as artes, eu estou com a matéria aberta aqui, essa gente incômoda de negros, pardos e pobres, que estão indo contra os intelectuais, aqueles que culturalmente têm mais entendimento, essa gente incômoda está ganhando no voto no Congresso.
e está querendo mudar a arte, e eles estão achando a arte incômoda. E sabe como eles terminam essa reportagem? Eles dizem assim: não há outro jeito. Está falando sobre aqueles, eles dizem assim: não há outro jeito. Se você defende a arte incômoda, digamos, você tem que estar preparado para conviver com a religião incômoda. Em todo caso, para quem não gosta dessa realidade, é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução. Essa gente incômoda é um problema sem solução. É um problema sem solução. Você sabe por quê? Porque o Evangelho está sendo vida em nós, e nós vamos estar do lado da Bíblia quando a meia-noite chegar. Nós vamos estar do lado do noivo quando a meia-noite chegar. E nós vamos sim contra tudo o que vem contra Deus, porque nós somos dele. E sabe o que é isso, gente? Aquilo eu vou ensinar para vocês na próxima estação. O Elcio tem me encorajado, e a equipe falou: pastor, precisa ensinar para a igreja sobre a volta de Jesus, porque quando a meia-noite chega, é certo que nós estamos mais perto dos últimos 7 anos, e Jesus nos deu sinais de que os últimos 7 anos, nós como igreja, que somos filhos do dia, não da noite, saberemos reconhecer quando o anticristo chegar, quando os selos, a ira de Deus, as taças e as trombetas se manifestarem. Nós vamos discernir: o tempo está chegando, falta pouco, então eu vou resistir com manifestação poderosa do Espírito. Algo está acontecendo com a igreja. Ele está preparando um batalhão de pessoas que não vão ser coitadinhos não, vão brilhar na última hora, cheios do Espírito Santo, vão ter óleo para ter o sobrenatural. Essa gente incômoda, amém, amém, amém. Dê um grito de guerra, de júbilo, de adoração. Amém. Nós vamos queimar, e mais, nós vamos sair para que eles nos vejam queimando. E isso não tem a ver com líderes, isso tem a ver com todo o corpo de Cristo. Você que está lá atrás, você vai queimar por Jesus, seus filhos vão queimar por Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Tenha uma semana muito abençoada. Vai, pega óleo, busque óleo, traga óleo, em nome de Jesus. Permanecer até que nos tornemos tudo que eu quero é conhecer teu coração perfeito.